Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro da L3 Software. Estamos aqui para trazer para vocês mais um vídeo com assuntos pertinentes à tecnologia. E hoje nós temos aqui no nosso canal Andrés, que é desenvolvimento de canais aqui para o mercado Latam da TeamViewer. E ele vai nos ajudar respondendo algumas questões interessantes sobre acesso remoto, que é o nosso assunto, que é o nosso objetivo de hoje. Andrés, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos todo o pessoal que está assistindo, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, e eu acredito que é, sim, um tema muito importante que nós teremos que discutir aqui, não somente por causa das questões atuais, né, que a gente vai discutir, principalmente coronavírus, mas, em geral, né, por que a TeamViewer está no mercado, por que a TeamViewer também está crescendo tanto, junto com suas parcerias, junto com a L3, no mercado brasileiro, né? Então, novamente, muito obrigado aí pelo convite. Legal, Andrés. Bom, a gente vai aqui fazer algumas perguntas para o Andrés, que vai ser interessante para todos vocês. E, Andrés, a gente não tem como fugir do tema principal, né, que é essa crise vivida aí com a pandemia do coronavírus, né? Um assunto muito importante e pertinente. E o nosso objetivo aqui é entender um pouco como que a ferramenta TeamViewer pode ajudar as empresas e os colaboradores nesses tempos em que o home office passou a ser um dos assuntos mais importantes, né, para o ramo corporativo, para manter aí as empresas com a sua rotina de trabalho. E para isso eles precisam de uma ferramenta que dê tranquilidade, que dê segurança, boa conexão e tenha funcionalidades para atender o dia a dia. Eu queria saber de você por que as empresas devem se preocupar com isso? Ótima pergunta, Leandro. Antes de entrar no tema coronavírus, né, vamos falar também antes, né? Por que as pessoas estavam antes trabalhando de forma remota? Por que as empresas estão cada vez mais utilizando esse método, né? Eu vou dar um exemplo do meu lado. Mesmo antes de entrar na TeamViewer, eu já trabalho de forma remota há mais de 2 anos, né? E muitas empresas, principalmente empresas onde eu trabalhava, né, via isso com bons olhos. Primeiro, você tem diminuição dos custos fixos, por exemplo, escritório, você tem um time bem mais móvel para visitar parceiros, visitar clientes, visitar vamos dizer, fornecedores, entre outras coisas, né? Então isso te dá uma liberdade maior, né? Por isso que as empresas deveriam realmente, além do coronavírus, investir em trabalho remoto, né? Porque você aumenta a produtividade dos seus funcionários, você reduz custos drasticamente. E hoje, em questão da coronavírus, né, por que é interessante as empresas começarem a ver o trabalho remoto com bons olhos? Primeiro, né, você precisa trabalhar com, por exemplo, uma ferramenta da TeamViewer, com uma ferramenta que te dê também segurança, porque você está trafegando dados importantes, dados sigilosos e assim por diante. Então, nesse caso, a utilização de um trabalho remoto, mas seguro, também é muito importante, né? Então, vamos dizer, o principal motivo hoje pela coronavírus é o quê? Manter as pessoas ativas, produzindo, né? Então, vamos dizer, nós temos muitas empresas que hoje estão correndo atrás de alguma solução, né, porque precisam que os seus funcionários continuem a produzir, continuem a acessar o seu sistema, continuem a acessar o seu servidor, enviem cotações, tenham contato, consigam trabalhar de uma forma produtiva de casa, né, como se estivessem trabalhando no escritório. E a TeamViewer, ela justamente proporciona isso, né, como se você estivesse trabalhando do escritório diretamente. Então, você não tem nenhuma diferença entre estar trabalhando de casa ou do escritório, porque a sua interação vai ser justamente a mesma. Então, esses são os principais motivos, Leandro. Legal, bacana. É bem importante, são dicas pertinentes aí desse nosso início de bate-papo. E diante dessa realidade, como a TeamViewer pode ajudar para que o trabalho remoto seja mais produtivo, Andrés? Ótima pergunta, né? Sempre pensando na questão da produtividade, né? Porque se não fosse a produtividade, o aumento não teria nenhum sentido. No caso da TeamViewer, primeiro, eu consigo trazer uma ferramenta
de fácil acesso, mesmo não tendo uma banda muito boa, né, de internet nas casas das pessoas, onde elas estiverem trabalhando de forma remota, eu consigo ter um acesso fácil, né, que não caia o Uhum. tempo todo, que seja estável. Então isso é muito importante, porque a pessoa que está trabalhando, por exemplo, de forma remota, ela tem que se sentir como se estivesse trabalhando da própria empresa. Então isso é muito importante. Para ser produtivo, você também tem que ter o quê? Segurança. Esse é o principal, né? Como eu falei, existem trocas de dados sensíveis sendo trabalhadas aqui, acessos sensíveis e assim por diante. Então, a produtividade, muitas vezes o pessoal pensa em também somente em velocidade, mas também em questão de segurança. Ser produtivo é trabalhar de uma forma segura, e é isso que a TeamViewer ela traz segurança através de diferentes tipos de senhas, diferentes tipos de acessos. Você tem, por exemplo, autenticação em 2 etapas, onde você realmente confirma que a pessoa que está fazendo o acesso é a ela mesma através de uma mensagem de celular, por exemplo. Então, isso é muito importante. Além disso, né, no acesso remoto, de uma forma bem fácil, nós temos outras soluções embarcadas no aplicativo da TeamViewer. Uma delas é o quê? É justamente reuniões virtuais, videoconferências. Então, na mesma tela, no mesmo local, no mesmo aplicativo da TeamViewer, você pode tanto realizar acesso remoto, como você pode também trocar interações com outras pessoas, né, de forma virtual, exatamente como nós estamos fazendo agora aqui nessa entrevista, né? Então isso também ajuda bastante em reuniões em grupos, trabalhar um projeto em grupo, né, onde que as pessoas podem acessar o computador da outra para colocar uma informação, para trabalhar isso de uma forma mais fácil, né, como se você estivesse Uhum. numa mesa de reunião, numa sala de reunião de uma forma bem fácil, né. Então isso também é uma ferramenta que TeamViewer traz no mercado para facilitar a interação de forma remota. E outra é o Pilot é de realidade aumentada, então muitas vezes você precisa também disponibilizar informações que não estão conectadas em um dispositivo, por exemplo, um computador, mas, por exemplo, que é um projeto que você está trabalhando, por exemplo, uma pessoa que trabalha com arquitetura, ele tem uma maquete que ele precisa mostrar. Então, com a realidade aumentada, utilizando somente um tablet ou um smartphone, você pode, de uma forma bem fácil, mostrar para as outras pessoas, né, o que você está trabalhando, vamos dizer, um projeto físico ali, um desenho, algo que não esteja diretamente relacionado a um computador, onde você não poderia, através de um acesso remoto, trabalhar e tudo mais. Mas, nesse caso, nós temos várias outras soluções que te dão esse poder também. Pô, bacana. Você falou em itens muito importante aí para o corporativo, né? Segurança é um dos itens que hoje as empresas se preocupam bastante com isso, né? Ainda mais com todo o processo que a gente vem aí desenvolvendo, com segurança de dados, com acesso, com permissões, né? Então, esse é um tema muito bacana, muito relevante que você comentou. Além do que você falou aí sobre algumas funcionalidades do TeamViewer, que é muito importante que as pessoas saibam que o TeamViewer ele não é apenas, né, um software de conexão remota, mas ele é muito mais que isso, né? Então, acho que em cima desse tema, em cima do que você já comentou um pouquinho, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre as funcionalidades do TeamViewer, né, de uma forma para que as pessoas consigam conhecer um pouquinho mais da ferramenta. Ótima pergunta, Leandro. Muito bem, as funcionalidades, vamos começar pela parte de segurança, né? Então, eu como um gestor que gostaria que o meu funcionário, meus colaboradores trabalhassem de casa de uma forma segura, eu preciso também pensar, ok, mas como é que eu posso justamente proteger esses dados, proteger esse acesso, né? Então, algumas das funcionalidades que eu até já mencionei, por exemplo, a autenticação em 2 etapas, é para deixar claro que, por exemplo, é o Leandro realmente que está acessando aquela máquina, não é outra pessoa que de repente conseguiu tomar as informações como usuário e senha, né? Então, através de autenticação em 2 etapas, né, você é obrigado a colocar seu usuário, a sua senha, e logo em seguida você ainda precisa confirmar no seu celular, né, que você realmente está acessando aquele computador. Então isso já é uma ajuda. Outra, né, eu não quero que certas pessoas acessem outros computadores. Então, dizer, aquela pessoa só vai poder acessar aquele dispositivo ou esse dispositivo. Então eu posso limitar o acesso também, né?
Outra funcionalidade muito interessante é a transferência de arquivos, né? Muitas vezes fala, ok, eu não quero que o meu funcionário fique transferindo arquivos para lá e para cá, mas também é possível transferir de um computador para o outro, ou se você está colaborando em um time, você pode fazer essas transferências de uma forma fácil e rápida, mas muitas vezes o próprio administrador fala, não, eu não gostaria que isso acontecesse, então você pode limitar isso. Então você tem esse tipo de configuração muito fácil. Se você trabalha, por exemplo, com acesso a computadores de pessoas C-level, por exemplo, né? Você não gostaria que qualquer um tivesse acesso a isso. Então você tem a opção, por exemplo, de uma blacklist, de uma whitelist, que você define quem pode, quem não pode ter acesso àqueles dispositivos. Outra questão é gravar sessões. Então eu posso gravar uma sessão, né? E veja exatamente o que aquela pessoa ela está acessando. Eu, como administrador, eu posso colocar diferentes políticas de acesso, né? O quanto essa pessoa pode acessar, da onde, por quanto tempo ela pode acessar. Se eu ainda, como alguma pessoa de suporte, estou prestando um serviço, eu ainda posso tirar relatórios de acesso. Isso é muito importante, Leandro. Eu tenho relatórios de acesso, eu sei quando aquele usuário acessou, a qual máquina ele acessou, por quanto tempo ele acessou, e eu ainda posso colocar uma tarifação nisso, né? Então, se eu estou prestando o suporte para um cliente final, eu ainda consigo levantar dia a dia, semana, por mês, quanto tempo foi acessado e qual é o valor que eu poderia cobrar daquele cliente final. Então, existem vários tipos de funcionalidades que nós podemos trabalhar no dia a dia que te dão essa facilidade, né, de utilizar de forma remota. Então, isso são algumas das funcionalidades. Isso são só algumas das funcionalidades que nós temos. Com certeza nós temos aí mais, mas aí esse vídeo poderia durar praticamente o dia todo. Não, bem interessante isso, pessoal. Vocês aí conseguem notar que o TeamViewer ele não é simplesmente um acesso remoto, mas além disso ele também é um gerenciador dos acessos remotos. Isso é bem interessante, né, Andrés? Porque às vezes a empresa ela quer ter o controle da ferramenta que ela disponibiliza para o seu colaborador. E o TeamViewer tem diversas funções que facilitam a vida, que dão gestão a essa tecnologia para as empresas. Isso é bem interessante. O que você colocou aí, além do ponto de segurança, que é fundamental, a gestão para a empresa que dá o acesso remoto, que fornece o acesso remoto aos seus colaboradores, é algo bem interessante. E acho que isso tem tudo a ver com uma próxima pergunta que eu vou fazer para você, que é relacionado aos seus concorrentes, né? Então, dentro da tua visão aí de mercado, quais são as diferenças do TeamViewer em relação a outras plataformas que a gente vê por aí? Com certeza, né? Ótima pergunta, né? Nós temos aí diferentes formas de realizar uma conexão remota, né? E qual é a grande diferença, né, entre a TeamViewer e outros tipos de plataformas? Nós temos aí várias, né? Uma que eu já falei é o recurso de cobrança, né? Onde você tem um relatório e quanto você pode cobrar. Nós temos aí a questão de transferência de arquivo. Tem muita solução que tem uma sua limitação na questão de transferência de arquivo. Algo que é muito interessante, funcionalidade que nós temos, é o Wake on LAN, para acesso, por exemplo, a LAN. Então imagina se seu computador no seu trabalho, de repente, por algum motivo ele desligou, porque caiu a energia ou foi desligado, você consegue acordar aquele dispositivo de forma remota também, para que você consiga ter acesso novamente, né? Então, muitas vezes o pessoal pergunta, Andreas, ok, eu tenho acesso aqui, eu consigo acessar, mas por algum motivo acabou a energia ou o computador ele teve que reiniciar, alguma coisa assim. Como é que eu acesso novamente aquele computador? E aí nós temos uma funcionalidade chamada Wake on LAN, que é justamente uma opção onde você consegue reiniciar ou mesmo iniciar um computador que está, por exemplo, desligado. Isso é muito interessante também de funcionalidade da TeamViewer, né? Nós temos a questão da lista branca e lista negra, né, que nós chamamos de blacklist e whitelist, né, que justamente dá uma segurança a mais, que alguns dos nossos concorrentes não têm, né? Nós temos listagem de computadores e contatos recentes, né? Então você consegue gerenciar de uma forma fácil todos os seus contatos também no TeamViewer, aqueles que você já acessou, aqueles que você não acessou, por usuário, por computador, por dispositivo, né? Você tem alguns que não têm condições de fazer
o registro e gravar uma sessão. Nós temos então dois casos: você pode manualmente iniciar a gravação de uma sessão, ou você pode também você pode forçar que toda a sessão seja gravada também. E isso é salvo na nuvem da TeamViewer de uma forma bem simples e também bem leve, né? Então você não precisa utilizar nenhum tipo de memória do seu lado, entre outras coisas, né? E o mais importante é a TeamViewer dá disponibilidade também de acesso remoto a dispositivos móveis. O que isso quer dizer, Leandro? Nós temos condições de acessar e controlar, por exemplo, tablets, smartphones, tanto Android como iOS. Trabalhamos também com BlackBerry, Windows 10 Mobile, entre outros, né? Muitos dos nossos concorrentes não têm condições. Então, nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam do celular para trabalhar, né? Se o celular para de funcionar ou tem algum problema, esquece, não consegue mais trabalhar, mesmo um tablet, né? Então isso é um grande diferencial da TeamViewer, onde você pode trabalhar também com acesso do PC para um celular, do smartphone para um tablet, entre outras coisas, né? E também as nossas integrações. Nós temos já integrações de parceiros TeamViewer. Por exemplo, uma integração direto com IBM Master 360, com Ninja, com Freshdesk, com ServiceNow, com Salesforce. Se você trabalha com Salesforce, nós já temos uma integração direta com eles. Você pode então só precisar habilitar esse plugin, Zendesk, Jira, Microsoft Intune, Mobile Iron, entre outros, né? Então, nós temos muitos nossos concorrentes que têm pouquíssimas integrações com outros sistemas. Então, a ideia é o quê? É juntar essas soluções, né, da TeamViewer com outros parceiros, que normalmente as empresas utilizam, para que você não fique pulando, né, de um sistema para o outro e tudo mais, acaba confundindo ali. Nós já temos um plugin integrado com esses parceiros. Pô, que interessante, né? Você comentou aí diversos diferenciais da ferramenta em relação aos concorrentes do mercado. A gente vê que a TeamViewer faz um investimento constante nessas questões de segurança, integração, né? Disponibilidade de novas features de acordo com o mercado. Isso é bem legal. Agora, me acendeu aqui uma interrogação bem grande em relação a tudo isso que você falou. A gente viu que a ferramenta, ela parece ser muito utilizada por grandes empresas. Mas a questão as pequenas empresas também podem e devem utilizar a ferramenta TeamViewer? Com certeza, Leandro. Ainda bem que você tocou nesse ponto. Muitas vezes o pessoal pergunta, se tem todas as funcionalidades, então deve ser algo complexo, ou somente empresas de grande porte podem utilizar. Na verdade, não. A TeamViewer, ela, desde o início, ela tem soluções para diferentes tipos de empresas, bolsos, níveis, complexidades e assim por diante, né? Eu vou falar um pouquinho dos nossos licenciamentos, né? Então, nós temos desde uma solução para um autônomo, o que nós conhecemos, por exemplo, também como uma MEI, por exemplo, uma pessoa que trabalha por si só, é um usuário simples. Então, nós temos uma solução que nós chamamos de business. Então, é uma solução bem mais em conta, né, que justamente atende às necessidades dessa pessoa, porque ela é a própria empresa. Então, vamos dizer, nós estamos trabalhando desde o autônomo, passando justamente para pequenas e médias empresas, através de um licenciamento premium, que aí você já tem a possibilidade de trabalhar com mais usuários, não tantos, porque são poucos usuários, mas você tem então uma solução dedicada para essas empresas, para esse público, passando para corporate, já empresas de um tamanho maior, ou que precisam ter mais acessos e assim por diante, então entre empresas de médio a grande porte, e nós temos também a Tensor. A Tensor é justamente para empresas enterprise, empresas multinacionais ou então de porte muito grande, né? Então que justamente tem essa necessidade de trabalhar com uma ferramenta que dê a segurança de acessos de N usuários, né? Então, como você pode ver, nós trabalhamos desde o autônomo até uma empresa enterprise, né, gigante, multinacional ou mesmo nacional, mas de
grande porte que precisa ter acesso, por exemplo, a diferentes dispositivos. Eu posso dar um exemplo, né, de uma empresa que é um cliente nosso, né, que trabalha com aquelas maquininhas de meio de pagamento. Né? Então imagina, ele Uhum. tem de varejo, eles têm várias lojas que eles precisam dar suporte. Então imagina a quantidade que eles não precisam, né? São terminais de venda, maquininhas de meio de pagamento, entre outras coisas. Então desde dessa empresa que precisa de vários acessos de uma forma segura, até um pequeno autônomo para deixar ele trabalhando, conseguindo acessar os seus clientes ou mesmo o seu escritório, por exemplo, e ficando em casa, e assim por diante. Pô, que interessante. Então, o que a gente pôde entender aí é que qualquer tamanho de empresa pode achar um pacote ideal na TeamViewer para trabalhar com a ferramenta, para ter aí todas essas qualidades e essa diversidade tão grande de tecnologia aplicada hoje à ferramenta TeamViewer. Muito legal. E isso tudo, Andreas, considerando os portes de cada empresa, é um investimento acessível? Você enxerga como um investimento possível, acessível a qualquer tamanho de empresa? Com certeza, né? Ainda bem que você fez essa pergunta, né? Porque ela é muito importante, ainda mais em tempos de coronavírus, né? Nós vemos aí muitas empresas meio que se aproveitando dessa situação para conseguir ganhar mais dinheiro e assim por diante. É algo que a TeamViewer está Uhum. fazendo ao contrário. Primeiro, tem muitas empresas, né? Principalmente fornecedoras de software, que dependendo da cotação do dólar, ela também aumenta o valor da sua solução. E a TeamViewer não, a TeamViewer Uhum. está com o mesmo preço, ok? O mesmo preço desde início de 2019. Foi a última vez que nós tivemos um pequeno reajuste na nossa solução e mesmo com a situação do coronavírus e a escalada do dólar, do euro, nós tivemos aí desde janeiro desse ano até hoje, o euro e o dólar, eles já valorizaram frente ao real aí mais de 20%. E a TeamViewer manteve os preços todos em reais, né, para fazer a compra junto com os nossos parceiros e assim por diante. E agora o que acontece? Muitas empresas estão precisando de quantos usuários? 300, 400 usuários. Por quê? Porque são 400 pessoas numa empresa que vão começar a trabalhar de casa. E nisso, a Uhum. TeamViewer está trabalhando também com um desconto especial para coronavírus, que pode chegar de 20% a 30%, a 35%, dependendo do volume. Então, isso é bem interessante. É uma solução que cabe no bolso de cada um, né? Desde da pessoa que é um autônomo até uma empresa de grande porte, né? E nós estamos sempre mantendo esses valores. Então, vamos dizer, justamente um grande investimento interessante para as empresas. Eu fiz um cálculo bem interessante, né, no investimento, por exemplo, de uma Tensor para grandes empresas, né, quanto isso reflete no valor do funcionário produzindo. Então, imagina hoje, o funcionário não está produzindo, está em casa, não pode acessar nada, qual é o custo Uhum. dele? Né? Então, hoje, o custo do investimento da TeamViewer está abaixo de 4%, abaixo de 3% do valor total que a empresa pagaria para aquele funcionário mesmo parado e não produzindo. Então, é um valor Pô, que comparativo muito interessante. baixo. Sim, muito interessante. É legal as pessoas terem esse case de questões financeiras, né? Porque todo investimento aí envolve muito o quanto que a ferramenta se paga, se a ferramenta se paga, quais são os benefícios, né? Então, são informações bem relevantes. Eu quero te fazer uma pergunta que talvez todo mundo esteja interessado, que em relação a aquisição da ferramenta, mas antes eu queria falar para você o seguinte: diz para nós o quanto tempo é necessário para a instalação ou o início de uso da ferramenta, porque a gente viu que ela tem muita funcionalidade, ela tem muito do qual você pode trabalhar com segurança, né? E entre outros, mas o quão é difícil instalar a ferramenta, o quão é fácil instalar a ferramenta. Conta para nós um pouquinho de como iniciar a utilização dessa ferramenta. Perfeito. A instalação ela é bem simples e bem rápida, né? A pessoa vai receber um e-mail com a chave com um link.
Então, a única coisa que ela tem que fazer é clicar nesse link e ativar essa chave, essa licença para começar a utilizar. Feito isso, ela já está utilizando. Para empresas de grande porte que vão começar a trabalhar com uma solução corporate ou mesmo Tensor, né, ela tem a opção, né, que nós chamamos de mass deployment, ou seja, instalação em massa. Então, você define quais e-mails, quais computadores vão receber a instalação da aplicação da TeamViewer, e ele faz isso de forma automática e em massa. Então, por exemplo, se você tiver ali 400 computadores, 500 computadores que precisam de uma instalação do aplicativo, da aplicação, né? Então, você pode fazer isso de uma forma massificada, bem fácil, né? Então, isso é algo automático. Depois vem o que você justamente falou, as configurações. As configurações, não vou mentir, realmente vão levar um pouco mais de tempo, porque você tem que definir quais as políticas de acesso, quem vai receber essas políticas. Então, é um trabalho um pouco mais estratégico, mas assim que você definiu quais são as políticas de acesso, você pode fazer a mesma coisa que você fez com a instalação, né? Uma instalação, configuração em massa, né? Então, você fala, olha, você faz grupos, então você tem aqui o departamento de marketing, departamento, sei lá, de contabilidade, departamento, sei lá, de vendas, né? E aí cada um você pode configurar uma política de acesso. Assim que você tem essa política de acesso definida, você simplesmente replica isso de uma forma rápida e fácil, né? Então, vai depender muito do tamanho da empresa, né? Quanto tempo isso vai levar, mas é algo bem simples. E a grande questão justamente da TeamViewer é o quê? É que nós temos um suporte. Você tem um 0800 que você pode ligar para suporte. Você tem um e-mail, né, através de um link com protocolo onde você pode ter suporte da TeamViewer, ok? Todo o nosso pessoal de suporte para Brasil são brasileiros, falam português, entendem a situação, a necessidade. Então, você vai falar via esse 0800 com eles de uma forma bem tranquila, ou mesmo através de um ticket com um protocolo, né? Então, é a estrutura que a TeamViewer está trazendo para facilitar essa instalação e também a utilização do TeamViewer. Muito interessante, né? Como vocês podem verificar aí, pessoal, não é só a venda da ferramenta, né? Mas a venda da ferramenta, o suporte para utilizar essa ferramenta, uma ferramenta, quando você gasta um tempo para fazer uma configuração, uma boa configuração, com certeza você vai ganhar muito tempo lá na frente, né? Você vai ter facilidades que vão funcionar desde o início do uso da ferramenta. Isso é muito importante para técnicos de TI, o público em geral, entender que tudo isso tem por trás um grande suporte, que tem por trás uma grande empresa que está sempre olhando para a ferramenta, é muito bom porque você tem uma continuidade da ferramenta, você tem uma continuidade da tecnologia, isso é bem interessante. Andreas, a gente está quase chegando aqui no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e agora uma pergunta interessante para quem aí gostou da ferramenta e já quer saber mais sobre a aquisição da ferramenta, né? Onde que as pessoas podem adquirir, onde que as pessoas podem comprar a ferramenta de acordo aí com seus níveis de licenciamento, ou enfim, o que você nos recomenda? Eu recomendo com os nossos parceiros, né? Eu acho que com nossos parceiros é a forma mais segura de adquirir a licença, né? Porque é todo um trabalho, vamos dizer, feito no Brasil, né? Você vai receber uma nota fiscal, você vai trabalhar com uma empresa localizada no Brasil, você vai ter pagamentos locais, condições locais no Brasil, entre outras coisas. Então, eu recomendo justamente com o nosso parceiro, principalmente com a L3, com que a gente trabalha muito bem, que já trabalha aí há quase 2 anos com a TeamViewer, trazendo, vamos dizer, uma experiência de venda e até algumas vezes também de suporte, né, nos ajudando na implementação, né, no desenvolvimento, né, do mercado da TeamViewer no Brasil, né. Então, com a L3, entre em contato e adquira sua licença, realize cotações. A L3 vai conseguir também tirar dúvidas, qual é a licença mais interessante aí para a sua necessidade, tamanho de empresa, número de usuários e assim por diante. Bacana, Andreas. A E3 Software, né, como você disse, já tem uma parceria com a TeamViewer há bastante tempo. A gente tem um time preparado para atender os clientes, para tirar as dúvidas, para fazer aí um suporte inicial junto com a TeamViewer, ou seja, quando você adquire a ferramenta na L3 Software,
você não vai ficar sem um acompanhamento dessa sua licença, desse seu software, né? A gente costuma dizer aqui que o cliente está sempre respaldado do início até o fim, né? Do início da compra, do suporte para ter essas licenças em mãos, com uma agilidade muito grande, a gente entrega a licença muito rápido, né? O cliente já tem possibilidade de instalar, já tem possibilidade de sair usando licença com o nosso suporte, e o pós-venda, que é muito importante também, né? É importante o cliente ter esse respaldo, ter uma confiança de onde ele está adquirindo as licenças, ter a certeza que ele vai ter um excelente produto na mão. Muito interessante, Andreas. Para a gente finalizar, eu queria deixar um convite aqui para todos vocês. No próximo dia 9/4, a gente vai fazer uma live com o Andreas, e ele vai mostrar para nós aí as funcionalidades da ferramenta. A gente vai conhecer um pouco mais da ferramenta TeamViewer, um pouco mais das suas funcionalidades. A gente vai ver elas, configurações e as principais features no dia 9/4, live. A gente vai distribuir os convites, mas já fica aqui todo mundo convidado, né? E Andreas, eu quero agradecer demais a tua participação. Caso você queira complementar com alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigado aí por essa entrevista. Eu também agradeço muito, Leandro, a você, a L3, né, por essa oportunidade. Bem como você falou, dia 9 de abril, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos, então, essa live, né, essa webinar, junto com o nosso time aí da L3, e trazendo de forma mais detalhada as features, as características, oportunidades, ideias, como nós já estamos trabalhando. De repente, muitas vezes a empresa fala, tá, eu não sei como utilizar TeamViewer. Nós vamos falar sobre alguns estudos de caso também, questões práticas, né? Então, vale muito a pena assistir essa live e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, eu também me despeço aqui, então agradeço novamente pela oportunidade, Leandro. Tenho certeza aí que o time da L3 está preparado para tirar todas as dúvidas. E nós da TeamViewer estamos aí também suportando a L3, né, com qualquer tipo de dúvida, questionamentos, enfim, que possam surgir. Então, novamente, agradeço aí e um bom dia para todos. Legal, obrigado, Andreas. Então, para finalizar aqui do meu lado, pessoal, quero só deixar o contato aqui da L3 Software. Se quiserem mais informações, pode acessar o nosso website, www.l3software.com.br, ou mande um e-mail para nós, contato@l3software.com.br. Muito obrigado pela atenção, agradeço imensamente aí a participação do Andreas. Até a próxima. Tchau.